Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Mayday Cast, o podcast dos acidentes aéreos. Esse podcast é feito especialmente para você, entusiasta da aviação, e para aqueles que também gostam de fatos históricos. O propósito do podcast não é fazer sensacionalismo com os acidentes, nem te deixar com medo de voar, mas recontar os acidentes ao longo da história, fatos marcantes e curiosidades. Vale ressaltar que cada acidente, de certa forma, contribui para deixar a aviação cada vez mais segura. Sábado, 28 de julho de 2008, Aeroporto Regional de Manassas, Virgínia, Estados Unidos. O Learjet 35A da empresa de cargas Calita Flying Service, com matrícula November 242 Delta Roma, se prepara para voar de Manassas para o aeroporto de Detroit Willow Run, também conhecido como Ypsilanti Airport. A bordo do voo Kilo Foxtrot Sierra 66 estão comandante e copiloto de nome preservados. Ambos possuem bastante experiência nesta rota. Terrain awareness test start. Terrain awareness system passed. Terrain awareness test complete. O avião decola sem anormalidades. Pouco tempo depois, o Learjet se encontra em sua altitude de cruzeiro, 32.000 pés. Voam sem contratempos, mas de repente os pilotos começam a ficar tontos. O copiloto desmaia e bate o braço no controle, desativando o piloto automático. O capitão, quase inconsciente, consegue reagir e assume o controle do avião. O controlador de voo daquela área, Jay McCombs, percebe que o microfone do voo 66 está ativado. Tudo indica que o corpo do copiloto mantém pressionado o botão que ativa o microfone, que comunica com a torre. McCombs então entra em contato para que desativem o microfone. Voo 66, na escuta? O capitão responde: Calita 66, 5x5, bem! McCombs informa: estão com o microfone ligado e transmitindo. Por favor, tenham cuidado. O capitão, com dificuldade na fala e parecendo estar embriagado, declara emergência. O capitão não consegue se comunicar direito, por isso o controlador não entende claramente. Um piloto de um voo próximo escuta e tenta ajudar. Senhor, ele está declarando emergência com seus controles de voo. O capitão diz: afirmativo. O piloto confirma: sim, senhor, ele disse afirmativo. A torre pergunta: Calita 66, quais são suas intenções? O capitão responde: preciso de vetores para Ypsilanti. Vetores são as coordenadas para seguir para pouso no aeroporto de Ypsilanti.
Pouco a pouco, a fala do capitão fica mais difícil de se entender. Devem agir rápido ou o capitão vai perder a consciência totalmente. O piloto que está intermediando a conversa informa que o capitão pediu por vetores. A torre diz: Calita em emergência, entendido. Deseja vetores até Cincinnati, correto? O capitão, quase desmaiando, diz: negativo. Vetores Ypsilanti. O piloto confirma: Ypsilanti. Com o piloto automático desativado, o avião sai do seu rumo. Por isso o comandante solicita vetores, mas ele não está totalmente ciente da situação em que está prestes a perder a consciência. A torre chama e pergunta: consegue manter sua altitude? Que outra ajuda além dos vetores precisa? O capitão responde: não posso controlar altitude. Não posso controlar velocidade. Não posso controlar rumo. Calita 66. De resto, está tudo ok. Apesar de estar semi-inconsciente, o capitão demonstra um certo humor. A torre pergunta: voo 66 não pode controlar o avião, correto? A torre pergunta ao voo 66 se ele pode aterrissar em algum aeroporto perto da sua posição. As opções são Pittsburgh a 50 milhas ao sudoeste e Cleveland a 80 milhas ao noroeste. O capitão responde que prefere pousar o avião no aeroporto de destino. Pois não há nenhum problema em nenhuma parte do avião. O capitão ainda informa que lentamente eles estão recuperando o controle de velocidade e o avião. Em terra, a controladora de voo Stephanie Bevins, que está acompanhando a emergência, identifica que os pilotos estão sofrendo de hipóxia severa. Hipóxia é uma condição que se dá devido à falta de oxigênio nos tecidos. Stephanie imediatamente diz ao controlador McCombs que os faça descer para que recuperem oxigênio antes que seja tarde. Combs então chama
o voo 66 e diz: se conseguem, desçam e mantenha nível 260. O capitão responde: descendo agora, nível 260. O capitão inicia a descida, enquanto o copiloto ainda segue inconsciente. À medida que descem, o capitão vai recuperando pouco a pouco a consciência. A torre pergunta ao capitão se ele ainda solicita vetores até Ypsilanti. O capitão responde afirmativo e diz que tem o avião em baixo controle. McCombs os instrui a continuar descendo até a altitude segura de 11.000 pés. Enquanto se aproxima da altitude segura, finalmente o copiloto recupera a consciência. A torre solicita que o voo 66 informe as suas intenções. O copiloto responde: destino Ypsilanti. A torre diz: recebido, autorizados, via direta a Ypsilanti, mantenha 11.000. O capitão responde confirmando: ok. Proceder direto a Ypsilanti. O copiloto informa que o avião está estável neste momento. Estabilizam o avião a 11.000 pés e seguem rumo a Ypsilanti. Pouco tempo depois, o avião aterrissa em seu destino e os pilotos descem ilesos. O capitão esteve perto de perder a consciência por completo, mas a tarefa de manter o controle do avião sem o piloto automático o manteve consciente. Se o piloto automático não tivesse sido desativado e se a torre não tivesse feito contato, provavelmente o capitão também teria perdido a sua consciência por completo. A hipóxia severa a 32.000 pés foi causada por uma despressurização repentina do avião. A causa da despressurização não foi identificada, mas acreditam que foi uma falha na vedação das comportas. Os controladores de voo Stephanie Bevins e Jay McCombs foram reconhecidos pela Associação Nacional de Controladores com o prêmio ARC por identificar a causa da emergência e controlá-la. Se você gostou, se inscreva, curta e compartilhe com seus amigos.